Pois é, e essa aqui é a 100.919 sendo entregue para o cliente. Antes, né, ela passou por toda uma revisão de entrega, mas esse momento é o momento mais importante, porque além de entregar a máquina, não é só isso não, existe uma entrega técnica. E nós vamos entender o seguinte, como é essa entrega técnica e qual os diferenciais de você fazer isso, quais as vantagens. E quem vai me ajudar é o Célio, que está aqui me esperando. E aí, Célinho, beleza? César, Explica pra gente aqui o que é que você faz na 100. eu sou representante técnico de campo, então eu sou responsável por todos os modelos de máquinas da 100. Qual a importância da entrega técnica? César, uma boa entrega técnica, ela auxilia ao cliente ter produtividade, saber o que ele está fazendo com as máquinas, ok? Ele vai ter total segurança da operação que ele está fazendo e confiabilidade total. Então vamos lá, aqui eu vou verificar se tem pontos de vazamento, se tem componente solto, eu vou colocar a mão em todos os conectores para ver se eles estão fixados, se tem possíveis vazamentos das mangueiras, se tem todos os pontos de engraxamento igual a esse, tá? Se todos os itens estão conectados adequadamente quando for na parte elétrica. Eu já reparei que tem algumas máquinas em que a mangueira ela fica exposta e aqui elas estão cobertas. Por quê? Sim, aqui somente a máquina 100 Verdade. essa proteção. Por quê? A gente vai trabalhar geralmente em um lugar onde tem árvores, tenha galhos. E esses galhos podem danificar a estrutura da mangueira. César, um ponto importante, e eu estou verificando que a gente está fazendo uma coisa errada aqui. Suas mãos e eu estou com adornos. Então, para a gente chegar e fazer essa entrega técnica, para questão de segurança, Tira a aliança? vamos tirar a aliança. Então, tá gravando, né? Porque senão a mulher não vai entender por que eu tirei a aliança. Círculo, parte do círculo eu verifico aqui se todos os componentes estão íntegros, tal. Cilindro aqui de levantamento do lado esquerdo, se possui vazamento, se tem danos na haste, se as mangueiras estão íntegras, sem vazamento. Aqui eu verifico um ponto importante, a lâmina. Um item importante da amostra niveladora é que aqui ela está configurada com uma lâmina de 14 pés, tá? Mas eu posso configurar também com 13 e 12 pés. Ele tem a possibilidade de mudar a lâmina. Ele tem a possibilidade. E às vezes acontece você está fazendo essa entrega técnica e ele não saber que a máquina tem essa versatilidade? Sim, com certeza. É normal. Às vezes ele chega e ele fala, nossa, mas eu não sabia que eu poderia configurar a máquina com essa lâmina. Eu vim aqui, olhei e de repente encontrei algum item aí que não está muito consistente, uma umidade aqui. O que a 100 faz nesse caso? Nesse caso, Sotrec, que está acompanhando a gente também nessa entrega técnica, todo momento ele verifica também se tem itens que estão faltando ou itens com vazamento que ele envolve diretamente os mecânicos da Sotrec para vir realizar já o da Toma providência. Um item importante que eu gosto muito de mencionar que é embreagem deslizante. Como que funciona isso aqui? Eu estou fazendo uma laminação e eu encontro uma rocha, uma resistência. Então, se não tiver esse carinha, o que acontece? Coroa, o pinhão que fica na parte inferior aqui, vai danificar, vai quebrar, tá? Então esse carinha aqui, a embreagem deslizante, ele vai chegar e vai salvar todo o sistema. Então ele vai permitir que a lâmina gire para evitar a quebra de coroa e pinhão. Isso a maioria das máquinas que tem por aí tem? Não. Não. Então é o item que... Por isso a entrega técnica é importante. Exatamente. Então é para chegar e explicar pro cara. Às vezes ele chega, ele vai gastar um item, aí ele vai falar, é $500. Não, mas ele nem sabe qual é a funcionalidade disso aí, qual a importância desse item no dia a dia do operador. Na medida em que eu estou num terreno ou eu trabalho numa operação que vai ter esse tipo de resistência com muita frequência. César, tem discos que são lubrificados hidraulicamente, com óleo, está com fluido. Então o que acontece? Esses discos, conforme vai se utilizando, vai ficando uma folga entre eles. Então eu posso chegar e fazer uma regulagem aqui com, detalhe, com um aperto baseado numa norma tal que a gente tem no manual de operação e manutenção da máquina, ok? Porque esse é um diferencial da 100, né? Uma fácil manutenção. Simples. Esse carinha aqui a gente fala um munhão. A motoniveladora, César, é uma máquina que ela puxa a lâmina, tá? Diferente do que o pessoal chega e imagina que a parte de trás, o motor, tal, só aquilo que empurra a lâmina. Não. A parte frontal puxa a lâmina. E é através desse sistema em formato de A aqui, em conjunto com esse munhão aqui, com esse carinha, ela puxa a lâmina, Tá. ok? Aí o que acontece?
O que eu falei para você que é o diferencial da 100 é esse munhão aqui, que se ele desgastar demasiadamente, você pode tirá-lo através de soltando 4 parafusos e você pode acoplar. Porque geralmente é soldado, né? É soldado. Então, o item importante também que a gente tem são os calços que ficam entre o munhão e o componente que está pressionando. Então, a gente vai sacando calços e vai tendo o ajuste preciso novamente. Porque às vezes ele nem sabe, ele acha que já está na hora de trocar ali, só tirar, né? Tirar os calços já ajusta. Já, ponto importante, ó, César, a seta está indicada por outro lado. Mas ele não tinha que estar indicando para frente? Aqui, ó, peguei a falha aqui, montar o pneu errado. Pneu errado, não. Numa moto niveladora, o que acontece? Os pneus traseiro, intermediários, eles estão voltados para frente. Igual essa setinha aqui, ele está mostrando do lado do sentido para frente, frontal. Porém, como essa máquina aqui ela não possui AWD, ela não está com tração dianteira, AWD, All-Wheel Drive. Então todas as rodas têm tração. Aí o que acontece? Esse carinha aqui, para a gente conseguir uma tração melhor, ele é invertido. Então o desenho dos pneus favorecem numa aplicação, na resistência no solo. Porque ele teria o grip mecânico se tracionasse, pegando e fazendo esse movimento. Aí você inverteu, porque na hora que tiver a resistência da lâmina aqui, o pneu não vai escorregar. Exatamente. Aqui um item importante da entrega técnica que a gente verifica também é com relação à parte se todos os componentes estão fixados novamente, se tem pontos de graxeiras, de engraxamento e tal. Todo ponto de você colocar graxa e tal, eles não são... Dá pra fazer pé, né? Você não precisa subir em cima da máquina. Perfeito. Então a gente, como a 100, ela prioriza a parte de segurança, então a gente pode fazer todas essas manutenções a nível do solo. Contrapeso está íntegro, está montado, vamos lá, fixado, bem fixado. Eu já aproveito verificar também os itens do lado direito aqui da minha roda, todos os pontos de engraxamento ok, todos têm item de vazamento que eu posso verificar, não tem vazamento também, estão todos íntegros, salvos, mangueiras estão fixadas a todo tempo. Aqui eu já verifico também, César, novamente o pneu, se há cortes, se há avarias, tanto de um lado quanto do outro. Ok, se todos os parafusos estão montados perfeitamente, se estão aplicado o torque e também o ponto de enchimento do pneu. Iluminação esse que a gente pode chegar e direcionar para a ponta da lâmina. Ponto muito importante para o operador lá de cima da cabine é enxergar lado esquerdo e lado direito da lâmina. Então isso a gente pode chegar e fazer os ajustes através das lâmpadas, que são lâmpadas de alta performance. Eu tenho um sensor de óleo aqui, de nível de óleo? Exatamente, então aqui a gente, novamente, igual você falou, aqui a nível do solo a gente verifica todos os pontos de nível de óleo, ok? Então aqui, ok, 3/4 acima, igual o manual de operação e manutenção perto. Durante a entrega técnica, por exemplo, você tem a oportunidade de às vezes falar com o operador e instruí-lo da melhor forma de operar a lâmina, por exemplo, para ter mais produtividade e durabilidade? Sim, César, um ponto muito importante é isso aí, é o cara chegar e ter a noção da aplicação que ele está fazendo, do item que ele tem à mão. Um item muito simples e que a gente tem aqui, que é standard também, é o cilindro de tombamento da lâmina, César. Como é que é isso? O que acontece? Se não está configurado esse cilindro, ele tem, a gente fala o jacaré, ele tem itens que você tem que soltar a porca tal, e colocar na engrenagem, uma outra para você ter esse tombamento. E lá de cima, como a gente tem o cilindro de tombamento, lá de cima, a todo momento o operador pode aumentar o grau da lâmina e diminuir o grau da lâmina. Para que serve isso aí? Eu estou fazendo um trabalho. Se eu chego e deixo a lâmina voltada toda para trás, eu estou fazendo um corte, esse material vai subir no meu círculo, na parte superior do círculo toda, e vai danificar os componentes, vai sujar de terra, vai sujar de areia, vai sujar o material que eu estou trabalhando, e vai chegar e vai danificar os componentes superiores. Então, para que ele dá esse tombamento? Para ele chegar e ter a rolagem necessária e fazer o escoamento legal do material. Ou seja, a entrega técnica é também um treinamento de operação. Sim. Barra de 7 furos. Barra de 7 furos, somente 100 tem. O que acontece é o seguinte, às vezes eu vou fazer uma valeta para vinhaça, muito em cana-de-açúcar, eu utilizo isso aí, eu faço uma valeta para vinhaça, César, e o que acontece? Eu não preciso de tanto ângulo, não preciso deslocar a lâmina de um lado para o outro demasiado. Eu tenho os pontos intermediários, onde só deslocar um ponto, eu já consigo fazer a valeta, ter um grau mais agudo, sem problema algum. Ponto você ganha em versatilidade. Versatilidade total. Entendi. E aqui também a gente tem 3 pontos
tá? Onde eu tenho mais alcance. Então aqui a gente deixa sempre para efeito de fábrica, a gente deixa nos furos intermediários, porém eu posso ganhar mais, deslocar mais para um lado ou outro, depende da minha operação. Exato. Ok? Então aqui, se eu colocar nesse ponto, por exemplo, eu tenho mais 30 centímetros de alcance na minha lâmina, num todo, para realização de um trabalho de talude. Esse aqui é o reservatório do limpador, reservatório de água do limpador, ok? Aqui, César, eu verifico cilindro de articulação do chassi traseiro, chassi dianteiro, tá? Aqui eu verifico a parte de mangueiras, aqui eu verifico também a válvula para PPC, se ela está fixada e sem vazamento. Então, essa máquina, ela articula e a cabine está articulando com a parte dianteira. Às vezes tem algumas máquinas que a cabine articula com a parte traseira. Sim. Qual é a vantagem dela estar na dianteira? Vantagem, ponto muito importante. E assim, a gente está posicionado no chassi dianteiro. O que acontece é o seguinte, César, eu vou fazer um movimento para o lado direito ou lado esquerdo. Eu vou fazer uma articulação. Tá. A cabine acompanha o ponto de visão frontal da máquina. Senão ela faria isso aqui, ou seja, o operador está reto e a frente da máquina fez isso. Desse jeito, ele faz isso. Exatamente. Então ele tem, todo o tempo, toda a visibilidade do trabalho que ele está realizando, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Entendi. Ele vê o ponto total da máquina. A gente já abriu aqui a parte lateral para a gente chegar e verificar o motor do lado direito, tá? Onde aqui eu verifico as mangueiras, itens de ar-condicionado, item de alternador. Aqui, esse motor tem algum vazamento. Aqui eu posso abrir, tá? A portinha aqui na lateral, com licença. Abrir aqui, e aqui um ponto importante que é a chave geral. A chave geral fica localizada aqui no lado direito, tá? Onde a gente recomenda todo final de período de trabalho e tal, chegar e fazer. Tá. Aqui verifica o quê? Aqui é a verificação do nível da transmissão e também o enchimento da transmissão. É por aqui, tá? Então, aqui a gente fala para ele com relação a todos os itens, luz, iluminação, parte de luz de freio, luz de ré, aqui, e setas localizadas do lado direito. Aqui, o item importante, César, é essa hélice. Aqui, ela tem um motor independente. Ela não tem uma correia que rouba a potência do motor. Entendi. Então, a potência do motor que está na máquina, ela é neta. Ela não vai roubada, não é retirada através da hélice. Aqui a gente tem um Reaper que está configurado, nessa máquina aqui ele está configurado com 3 Reapers, mas a gente pode chegar e configurar com 5. Tá ok? Aqui a gente verifica, ponto importante, César, ali, a nível do solo, eu consigo verificar o fluido do radiador. Tá? É aqui no caso também o motor, ok? Umidades. Se você tem vazamentos ou não. Então aqui, se todos os componentes estão íntegros. Numa montagem é muito comum danificar as aletas de todos os radiadores, tá? Então aqui a gente faz uma inspeção se todos estão íntegros. Entendi. Para utilização, para uso. Quem está escondido aqui? Aí é o coração. É o coração Perkins. Então aqui a gente verifica toda a parte do filtro, tá? Do motor. Aqui a gente tem o separador de água combustível e os 2 filtros de combustíveis, tá? Ali o bocal de enchimento do motor e o nível para a gente verificar. Surpreende como a manutenção é simples, né? Exatamente, simples e novamente que a gente menciona a nível do solo. Então aqui, a todo momento, eu posso fazer toda a manutenção, toda a troca a nível do solo sem problema algum. Entendi. A gente chega. A cabine. A cabine. Aqui a gente fala que é a segunda casa do operador. Vamos lá, cinto de segurança posicionado já. César, aqui, cabine, cara, visibilidade total. Legal. O que acontece é o seguinte, a máquina ela sai travada para embarque. Então, tanto o chassi traseiro e dianteiro, ele vem fixado, ele vem travado para efeito de embarque, e também o tombamento da roda lá na parte frontal, ele vem tombado. Então, é para transporte. Isso aí é para transporte. Então, se chegar, precisar transportar a máquina em carreta, você vai lá e fixa esse parafuso na parte dianteira. E no chassi traseiro e dianteiro, tem um pino que fica lá com uma cupilha que é de fácil remoção e você posiciona também para embarque. E eu piso numa alavanquinha aqui e eu trago todo o movimento para mim mais fácil. Tá? Então aqui eu tenho todos os movimentos está na minha mão e aqui, devido
a válvula PPPC e a bomba de pistão, eu posso fazer 2, 3, 4 movimentos ao mesmo simultâneo, sem perda de força, sem perda de potência. Numa entrega técnica dessa máquina, os operadores estão acostumados com outras máquinas. Isso para eles é novidade, a maioria não conhecia, surpreende. Sim, por quê? Porque as outras marcas, quando você realiza um movimento, por exemplo, eu vou chegar e vou fazer um movimento de deslocamento da minha lâmina. Se eu fizer um movimento de tombamento da minha lâmina, um movimento ou outro vai parar, um anula o outro. E aqui não, por a gente ter somente 100, tem bomba de pistão, então ela permite eu realizar ao mesmo tempo 3, 4 movimentos que seja. Então vou pegar esse ponto em especial, a importância da entrega técnica, né? Porque se ele não sabe disso, ele não faz essa operação com tanta agilidade, já que ela permite fazer mais atividades de maneira simultânea. Ele não vai saber. Ele vai saber quando eu estiver aqui com você, né? Com a revenda, entendendo como isso funciona. Perfeitamente. Exatamente isso. Exatamente isso. E aqui a gente verifica também se todos, a gente solicita, eu faço o acionamento aqui dos botões e verifico se todas as luzes, a parte do sistema de freio está funcionando. Ar-condicionado que é importante, então aqui, novamente, aí muitas pessoas chegam e falam, as máquinas não tem ar-condicionado porque ela vem com os ventiladorzinhos. Cara, não. Todas as máquinas da 100 vêm com ar-condicionado. Não é opcional. Não é opcional. A única coisa que... Por que vem o ventilador também? Porque muitas pessoas não gostam de ar-condicionado, certo? É uma opção. É uma opção. Então o cara vai lá, no sul, por exemplo, é normal o cara chegar, aqui é frio, eu não quero ar-condicionado, mas eu quero um ventinho aqui e tal. E ele faz a regulagem dos ventiladores aqui na parte interna. César, um ponto importante, sempre quando a gente vai ligar a máquina, então... lá já a chave geral está acionada e eu vou dar um ponto aqui na chave, ok? E a máquina faz o reconhecimento, ok? E eu espero esse reconhecimento, porque é muito importante, porque através desse reconhecimento ele pode mostrar para mim se tem alguma falha em algum sistema. Você espera o painel conversar com o carro, te dar indícios de se ele está ok ou não. Exatamente, tá? Então nesse caso, sem problema algum, e eu vou chegar e vou buzinar para que todos ao redor percebam que eu vou ligar acionando a máquina. Uma buzinada, ok. Silenciosa, né? Sim. E aqui eu posso, igual eu falei para você, eu posso chegar e realizar vários movimentos ao mesmo tempo sem perda de qualidade no serviço, César. Freio de estacionamento, tá? Então eu aciono e desaciono o freio de estacionamento nesse botão vermelho ali, tá? Do lado. Tem um outro diferencial dessa máquina que o diferencial dele, né? Exatamente. É o quê? É o bloqueio do diferencial. O que muda isso na operação? Vamos lá, César. O que acontece é o seguinte. Na máquina 100, o bloqueio do diferencial, ele é automático, ele é integrado. Então, quando eu começo o trabalho, a máquina, as 4 rodas traseiras estão acopladas, estão trabalhando simultaneamente, em conjunto, tá? Então, a maneira que eu vou fazer uma curva, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, o lado externo sempre vai fazer movimentos a mais. E a máquina, ela reconhece que vai fazer um giro e ela desacopla. O lado que vai fazer os maiores movimentos, maiores giros, quantidade de giros, ela desbloqueia o diferencial automaticamente. E isso, o que ajuda? Ajuda a salvar a corrente da caixa tandem. Então, 95%, vamos colocar aí até mais, dos problemas que acontecem em quebras de corrente no campo é devido ao operador estar com o bloqueio do diferencial travado a todo tempo, ele faz uma curva e ele percebe, poxa, eu estou com o bloqueio do diferencial travado, e ele vai lá, ele aciona um botão e esse botão ele desacopla de uma maneira errônea, porque o operador está ainda realizando a curva. Então o que acontece com as motoniveladoras assim? Ela trabalha a todo tempo simultâneo e junto o bloqueio do diferencial está acionado, eu realizo uma curva, o lado que vai fazer o giro
maior ela desacopla. Sim. E a maneira que eu coloco ela em linha reta novamente, ela volta a bloquear. Ou seja, são esses itens que fazem com que você tenha mais durabilidade, mais performance, mais segurança com a máquina. Agora, não adianta a máquina ter toda essa tecnologia se essa tecnologia não chegar nas mãos do operador. Então, a entrega técnica dá a oportunidade de mostrar como está o equipamento, como ele está sendo entregue, mas fazer um treinamento, fazer uma capacitação, uma entrega técnica, como o próprio nome sugere, para que o operador consiga trabalhar da melhor forma possível, para que quem comprou a máquina tenha o maior rendimento possível. E é na entrega técnica que você vê como existem várias soluções aqui para que a máquina não quebre, para que a máquina tenha uma boa assistência, para que ele tenha baixa manutenção. E havendo manutenção, tudo que está aqui é muito simples. Tudo que está aqui não custa tão caro. É por isso que é uma máquina que entra no mercado com um excelente custo-benefício. Mas você só vai sentir esse benefício se você se capacitar. E a entrega técnica faz parte desse projeto da SEM. Não é só te dar uma máquina, não é só entregar a máquina. É fazer você usar a máquina com todo o potencial que ela tem para te entregar. E esse cara sabe fazer isso. Obrigado, hein? Valeu, César.